O jogo que eu vou apresentar para você no vídeo de hoje pode ser a próxima Axie Infinity. Pode ser sim de fato a próxima AXS. Então se eu fosse você, eu assistiria isso daqui até o final. Eu vou tentar fazer um vídeo o mais explicativo possível, tá bom? O mais completo possível sobre esse ativo. Abordar todos os pontos fortes, abordar os pontos fracos que também existem. Deixar dicas de onde vocês podem estudar o ativo e, acima de tudo, dar a minha opinião pessoal, né? A minha opinião como investidor. E eu vou até dar um spoiler. Para mim tem bastante potencial, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a PVU, a Plant vs Undead. E basicamente é sobre esse jogo baseado em blockchain e NFT muito similar à AXS que se trata o vídeo de hoje. Puxa a vinheta, vamos falar sobre a próxima AXS. Fala pessoal, eu sou Ednei Pinheiro. Caso você ainda não seja inscrito aqui no nosso canal, eu nesse momento venho gentilmente convidar você que você aproveite essa pausa para você se inscrever aqui no canal e deixar também o seu like aqui no vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a PVU, a Plants vs Undead, que basicamente é um jogo que eu, Ednei, carinhosamente venho dizendo que pode ser sim de fato a próxima AXS. Por que, Ednei? Tem sistemas muito similares, tá bom? Marketplace, de venda de NFT, basicamente você tem o farming, né? Dentro da plataforma, você consegue fazer farm, né? Por assim dizer, é o termo que a gente mais usa em português. Você tem um supply baixíssimo, um supply muito parecido com o supply da AXS. A AXS tem 270 milhões de abastecimento total, esse ativo tem mais ou menos uns 300 milhões, muito parecido. E basicamente a coisa nesse momento tá no início e eles já estão com servidores abarrotados, os servidores estão sempre ocupados, sempre cheios, muita gente jogando. O ativo caiu bastante junto com a correção do Bitcoin. O ativo já teve um topo histórico de 25 dólares, caiu bastante. Eu já vou mostrar também um pouco disso para vocês aqui na tela do meu computador, tá bom? Mas no fim das contas você tem que ter noção que isso daqui tem muito potencial e é muito convexo. Caso isso aqui dê errado, você vai perder muito pouca grana. Mas se der certo, multiplicar o teu patrimônio em até 100 vezes. Então preste bastante atenção no que eu vou falar para você nesse vídeo, tá bom? Bora para a tela do computador, que é aqui onde eu vou conseguir explicar de fato a coisa para vocês, tá bom? Eu já fiz um vídeo mais básico, mais light, por assim dizer, sobre esse ativo. E eu postei aqui no meu canal do YouTube. E nesse vídeo, de fato, eu falei lá, até eu não aparecia no vídeo, eu não saí falando para a câmera, eu só gravei a tela do computador mesmo, porque eu achei que era importante, né? Era importante, era urgente falar sobre aquilo para vocês. E eu fiz um vídeo falando sobre. E no vídeo eu disse de fato que eu iria fazer um outro vídeo mais explicativo, mais didático, mais aprofundado sobre a coisa. E cá está o vídeo, como promessa e dívida, cá estou eu gravando esse vídeo para vocês. Bom, aqui na tela do computador a gente consegue ver aqui o que é PVU. Já está listado no CoinMarketCap, como eu falei para vocês aqui, um supply, né, de fato baixíssimo, de um abastecimento total de 300 milhões de tokens, o que é pouco, né, na minha opinião, é um supply muito baixo, muito aceitável de fato. O ativo está cotado a 2 dólares e 57. Mas ao mesmo tempo, como eu já falei, o ativo já esteve cotado a mais de 25 dólares. 25 dólares e 50 centavos, mais ou menos, foi o topo histórico do ativo. E hoje está a 2 dólares. Então preste atenção. Como eu já disse, pode ser uma grande chance, tá bom? Basicamente o que é PVU, eu já venho aqui para a gente conseguir abordar um pouco do preço do ativo em si. Mas o que é PVU, né? Eu vou tentar utilizar a explicação aqui mesmo do CoinMarketCap para explicar para vocês, tá bom? PVU, né? O Plants vs Undead, é um jogo NFT gratuito que foi lançado em junho de 2021. A gente nesse momento está em setembro, julho, agosto. Basicamente, são os meses que de fato o ativo vem, né? O projeto, o jogo está em operação. Ou seja, isso aqui ainda é muito novo e ainda assim já tem muita gente jogando. Tem tanta gente jogando que os servidores estão sempre em manutenção porque tem muito tráfego, muitas pessoas jogando, tá bom? Inclusive eu vou mostrar para vocês até o Twitter, né? E aqui tem várias mensagens do desenvolvedor dizendo, olha pessoal, nós estamos com sobrecarga nos servidores, nós estamos tentando recuperar os servidores, a coisa vai ficar melhor. Estamos comprando novos servidores para aumentar, né, a capacidade da rede. Mas basicamente é um jogo gratuito que foi lançado em junho de 2021 e a sua jogabilidade baseia-se, por assim dizer, no popular jogo de smartphone
Plants vs Zombie. Quem não jogou isso daqui? Eu joguei muito. Que é popular entre milhões de usuários em todo o mundo. O objetivo principal do jogo é proporcionar aos jogadores um jogo free to play, ao contrário de outros jogos como a AXS, né? Free to play quer dizer que você não precisa pagar para jogar. E na AXS, por exemplo, você tem que pagar, você tem que comprar os 3 primeiros axes para conseguir jogar, né? Aqui, pelo menos o que diz aqui, free to play, eles se referem a isso. Você não precisa comprar nada para começar a jogar. Você pode começar a jogar de graça. Mas já tem em consideração também que isso pode mudar ao longo do tempo. Enquanto na AXS, quando a coisa estava lá no topo, para você conseguir começar a jogar, você tinha que pagar mais de 4 mil reais só para conseguir, né, de fato, investir nesse projeto, comprar criptomoedas Axis, né, tokens Axis, e começar a jogar, comprar os NFTs de fato, né, acho que me expressei mal anteriormente, comprar os NFTs de fato para começarem a jogar. Aqui você pode começar sem pagar simplesmente nada, mas já tenha em mente que isso pode mudar, tá bom? Tenha em mente isso. Como diz aqui, inclusive, que exige um investimento inicial de pelo menos 3 axes. O jogo PVU também oferece vários modos de jogo, como o principal PVU, onde os jogadores lutam 1 contra 1, e o modo de cultivo, onde os jogadores podem cultivar suas plantas e ganhar tokens PVU delas, tá bom? Fala um pouco aqui sobre os fundadores, né, o que torna único e tudo mais. Eu não vou entrar no mérito dessas coisas, tá bom? Vou deixar para depois. PVU pode atingir 50 dólares. Eu nem vou ler isso daqui para dizer para vocês que pode atingir, pode ultrapassar, pode atingir muito mais que 50 dólares. E é isso que a gente já viu acontecer, inclusive, na Axie Infinity, né? Se eu tiver que puxar aqui, por exemplo, o gráfico da Axie Infinity, hoje ela está, por exemplo, a 66 dólares. E o supply não é tão diferente um do outro, tá bom? São supplies relativamente parecidos, semelhantes, por assim dizer, tá bom? De 270 milhões, aquele supply para aqui na casa dos 300 milhões, é muito perto, tá bom? Principalmente porque não vai para bilhões, né? Tá tudo em milhões mesmo. Vamos fazer um pouco a análise gráfica, por assim dizer, análise do ativo, né? Como eu falei para vocês no início do vídeo, na abertura, o preço do topo histórico do ativo, deixa eu tentar pegar ele aqui, ó, foi de 25 dólares e mais ou menos 50 centavos. 49 centavos, vamos dizer 49,50 em alguma outra corretora, possivelmente isso chegou a bater 50 dólares, tá bom? E hoje o ativo caiu bastante de fato e está cotado aqui na casa de 2 dólares e 57 centavos. Ontem ainda, quando eu vi isso, estava a 3 dólares, ou seja, caiu mais de meio centavo só hoje, tá bom? E de fato, a cada momento que isso cai, você pode jogar, ganhar mais tokens por um preço mais barato, esperar que isso se valorize e ao longo do tempo você pode conseguir vender mais carro, tá bom? Os tokens que você ganhar hoje, por exemplo, vão estar cotados a 12,57, mas daqui a um ano você pode ver isso a 25 dólares de novo, a 10 dólares, a 15 dólares, a 5 dólares, tá bom? O ponto é que o risco-retorno nesse momento está muito favorável a quem queira de fato investir o seu tempo nisso daqui. Em vez de gastar tempo vendo bobeira, sei lá, vendo filme, vai jogar. Se não gosta de jogar, vai jogar PVU, que quem sabe até pode deixar você milionário. Eu, infelizmente, não tenho tempo para isso, tá bom? Não tenho tempo para jogar jogos, já há muito tempo que eu não jogo de fato, mas possivelmente o que eu vou fazer vai ser comprar tokens PVU e colocar em carteira. Inclusive, vamos já analisar o contrato do projeto antes de abrir o site, antes de ver outras coisas também mais interessantes, tá bom? O vídeo só está no meio, o vídeo não acabou ainda. Tem muita coisa ainda que eu quero falar sobre o projeto em si, tá bom? Inclusive, eles querem desenvolver até aplicativos para iOS e para Android, que é um patamar onde eu acredito que nem a AXS chegou, mesmo com o projeto tendo explodido e atingido assim números estratosféricos, tá bom? Vamos lá. Quando a gente abre aqui a BSC, por exemplo, a gente consegue ver que nesse momento, para um projeto que está há mais ou menos 2 meses rodando aí no universo das criptomoedas, e nós já temos mais de 600 mil endereços fazendo hold desses tokens. Provavelmente a maior parte aqui deve ser que holders, jogadores, pessoas que jogam de fato e tem que ter uma carteira para guardar os seus tokens, tá bom? Inclusive eu tenho um amigo que joga isso daqui e foi através dele que isso chegou até mim, tá bom? Isso não foi uma pesquisa que eu fiz e encontrei esse token. Alguém fez isso chegar até mim, alguém próximo que estava estudando, jogando, inclusive, tá jogando o jogo e fez isso chegar até mim na altura, tá bom? Ou seja, já tem mais de 500 mil de pessoas
no mínimo, jogando isso daqui. Você já pode ter isso em mente. A maior parte de quem comprou isso aqui é jogador. Por isso, explica também o ponto de que a gente vê, por exemplo, os servidores estão sempre, né, sempre rodando no talo. Eu não sei quantos holders, por exemplo, a AXGS tem. Eu vou tentar obter essa informação agora para a gente ter, no mínimo, uma comparação, né? A AXGS aqui tem 30 mil holders, 30 mil pessoas fazendo hold, ou seja, a diferença aqui, cara, a diferença tá abismal. Presta bastante atenção. Tem muito mais gente jogando PVU do que jogando Axie Infinity no momento. O que não quer dizer, né, que um é melhor que o outro, ou que um vai passar o outro, mas que um tem potencial de, no mínimo, chegar no mesmo patamar ou ficar um pouquinho abaixo, mas não vai ser uma diferença tão desproporcional ao longo do tempo. Eu vou até ter que lembrar aqui para vocês, por exemplo, que quando a XGS foi lançada, olha só, a trajetória dela também não foi das melhores. Ela ficou durante bastante tempo aqui no mercado. Olha só, ela foi lançada em 2020. Você tem noção? A PVU foi lançada em junho de 2021. Entendeu a diferença da coisa? E já tem mais de 600 mil holders, 600 mil carteiras com isso. Outra diferença é que a PVU, por exemplo, está na BSC, está na Binance Smart Chain. Ou seja, você consegue comprar esse token lá na PancakeSwap e você não vai pagar, por exemplo, uma taxa absurda para fazer a transferência desses tokens para a tua carteira, tá bom? É uma vantagem também para quem tem interesse em comprar os tokens em si, né? Inclusive, eu também já vou mostrar para você como que você pode até conseguir comprar isso daqui. A XGS dispensa apresentações, né? Eu não vou falar muito mais dela, abrir aqui a BSC também para a gente ter mínima noção de como a coisa vinha funcionando, tá bom? Quanto a PVU, já mostrei para vocês aqui, olha só, a carteira mais ou menos em 11 de setembro, né, de 2021, e agora a gente tem mais de mais de meio milhão de holders de fato apostando no projeto, ou possivelmente, como eu já falei, jogadores. A gente consegue ver que existem carteiras aqui, por exemplo, vamos fazer uma análise aqui dos holders, que tem mais de 93% de todos os tokens. Por que isso, Ednei? Isso daqui, se você ler o white paper do projeto, você vai entender. O único problema aqui, por exemplo, é que eu não estou me lembrando como que eu tive acesso ao white paper. É que o meu site, eu já constatei isso porque eu já vim estudando um pouco a coisa, tá bom? Eu acessei esse site, por exemplo, lá no meu desktop, no meu computador de gabinete, né? E acessei tudo normal, mas quando eu tento acessar aqui pelo portátil, simplesmente o site buga em alguns pontos para mim. Eu não consigo, por exemplo, ter acesso ao white paper a partir daqui. Isso aqui não é clicável, tá vendo aqui? Diz para abrir imagem e não um endereço, não um link. Aqui você tem o site onde você pode, por exemplo, se registrar. Por exemplo, aqui o botão registrar já aparece para mim como link, eu consigo ter acesso normal, né? Você pode se registrar e você consegue ver aqui, ó, que eles estão fazendo o desenvolvimento de um app para Farm, né? Farm Mobile App para Android e já está em beta teste. Inclusive, se você clicar aqui, você já pode fazer o download desse app. Não vou fazer o download aqui, olha só. Vou cancelar, não vou fazer o download, obviamente. E já vai ficar depois disponível também para iOS, ou seja, para todo mundo que utiliza iPhone aí, vai poder também fazer farm desse jogo aí, da PVU, no seu celular, o que para mim é um game changer. Pensa hoje, cara, quantas pessoas utilizam um celular e quantas pessoas têm um computador. Muito mais gente tem celular do que computador de fato, ou seja, tem muito mais chance do jogo ficar muito mais popular através do celular do que do desktop, né? De um computador, de um PC, de um portátil, por assim dizer, notebook, sei lá como você chama na tua cidade, no teu país, né? Mas basicamente isso aqui para mim é um pulo do gato, é algo muito, muito interessante também, né? Você consegue ver aqui que eles têm também o Marketplace, fala aqui um pouco do jogo, mostra as seeds, mostra em game overview, né? Que é basicamente como seria mais ou menos o jogo, um por um de um jogador contra outro, né? Eu sinceramente queria muito abrir aqui o white paper do projeto para fazer uma leitura básica e mostrar para vocês que essa carteira aqui é uma das carteiras dos desenvolvedores. Eu queria fazer isso para vocês porque está lá no white paper tudo explicado, né? Mas infelizmente eu não estou conseguindo ter acesso a partir aqui do meu portátil, como eu disse, né? A PVU, Token Utilities, eles explicam aqui um pouco sobre os tokens, inclusive tem aqui também o Token Economics, por assim dizer, como basicamente os tokens são distribuídos para os jogadores, como a coisa é feita na plataforma e tudo mais. Quando você abre aqui o Twitter, eu já estava passeando aqui um pouco, né, vendo as mensagens, por assim dizer, as coisas que os caras vêm
tweetando, né? E basicamente tem muita coisa aqui sobre o que? Mostra aqui um pouco o jogo, fala várias coisas, mas eu quero mostrar para vocês uma sequência, né? Aqui foi quando eles estiveram de fato em trending, por assim dizer. Para quem não sabe, trending quer dizer ativos mais pesquisados, tá bom? Mas eu quero mostrar para vocês aqui uma sequência, basicamente, que eu já estava vindo anteriormente, mais uma vez em trending aqui, né? Entre os ativos mais pesquisados. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só, farm server is under maintenance, ou seja, o servidor de farming está em manutenção, muito acesso, tá bom? Muita gente tentando fazer farming, né? Eles têm que estar sempre atualizando, tentar fazer manutenções e substituindo os servidores de fato, ou desativando funções para conseguir ter mais recurso para coisas que de fato são mais interessantes, né? Olha aqui outro anúncio, ou seja, muita gente jogando, muito tráfego, muita gente tentando já guardar e manter uma parte desses tokens para eles, tá bom, pessoal? Bom, eu acho que já deu no mínimo para você entender que isso aqui tem potencial, tá bom? Eu estou pensando em fazer uma live falando sobre isso daqui, ou fazendo um vídeo, né? Fazer um vídeo bem mais explicativo, tentando reunir todas as informações possíveis, entrar em contato com os times de desenvolvedores e tudo mais, tentar ver a projeção deles. Mas para isso eu quero saber se você quer que eu faça um vídeo mais aprofundado sobre esse projeto. E se você quer isso, comente aqui embaixo na aba de comentários para mim. Me faz saber que você quer que eu faça um vídeo explicando mais sobre esse projeto. Se você fizer isso, se tiver muitos comentários, eu faço mais um vídeo mais aprofundado, eu faço uma live de fato, explicando, tirando dúvidas e tentando também até trazer algum desenvolvedor do projeto para a live. Eu posso tentar fazer esse tipo de contato, tá bom? Ednei por aqui, pessoal. Tudo de bom para vocês. Como não tem mais nada a acrescentar, a gente vai ficar por aqui. Bora pro mercado, bora lucrar. Fui!